Aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo, né, meus amados? Cumprimenta mais uma vez essa pessoa que está do seu lado, fala com ela, diz assim, que bom que você está aqui. Você também que está nos assistindo de forma online, que o Senhor te abençoe, que essa palavra possa te abençoar. Amados, como é bom a gente estar em família, né? É tão gostoso a gente estar na igreja, cultuando ao Senhor junto, mas isso aqui é a família. Nós congregamos, nós cultuamos a Ele, nós estamos em família. E algo que nós precisamos saber é que nós nascemos para adorar o Senhor. Nós nascemos por causa dEle, nós somos criados por causa dEle. Nós estamos aprendendo essa série de ministração que se chama o Evangelho. E como ela tem nos marcado, como ela tem nos tocado de várias formas. E é tão profundo saber que o Senhor é aquele que traz o reino dele sobre as nossas vidas, para que você possa ter uma paz completa, para que você possa ter uma justiça, para que você possa ter uma alegria, para que você possa depender e confiar nele. Irmãos, eu fico tão feliz porque a palavra do Senhor fala que por mais um dia a misericórdia do Senhor se renovou sobre as nossas vidas. Por mais um dia o Senhor fez misericórdia com as nossas vidas e é o motivo de estarmos aqui. É o motivo de você estar aqui. Então, nesse momento agora, eu gostaria de pedir para que você fechasse seus olhos. Eu quero orar junto com você, tendo esse entendimento. Que nós estamos aqui por causa dele. Foi ele que nos trouxe. Foi ele que nos direcionou. Não é por causa de uma coincidência, mas é porque o Senhor já tinha preparado esse lugar, esse ambiente, para ministrar aos nossos corações, para trazer renovo sobre a nossa vida, para trazer uma palavra que pudesse nos tocar, nos movimentar, nos impulsionar, nos colocar em direção ao caminho que Ele tem para as nossas vidas. Pai, nós nascemos para Te adorar, nós nascemos para bendizer o Teu nome. Nós somos a Tua criação e como a Tua criação, nós queremos engrandecer a Ti, Senhor. Então vem sobre nós, vem sobre cada pessoa nesse lugar. Vem trazendo o que cada pessoa precisa, Senhor. Nesse momento agora, nós precisamos de Ti. Nós precisamos da Tua doce e suave manifestação do Senhor sobre as nossas vidas. Nós bendizemos a Ti, porque o Senhor é o único digno. O Senhor é o único digno de ser adorado, de ser exaltado nesse lugar. Nós bendizemos a Ti, Senhor. Nós bendizemos o Teu nome. Em verdade, nós adoramos a Ti. Te adoramos. É verdade, Senhor. Te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Para te adorar. Para te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar aonde? nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Declare isso mais uma vez. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é
na casa de Deus, onde flui o amor. Aonde flui a presença do Senhor, a manifestação, é onde nós queremos estar todos os dias, todos os dias. E entendendo sobre essa série de mensagens que nós estamos ministrando, Pastor Gilson tem trago essas mensagens assim tão fortes aos nossos corações, amados. Eu mesmo vou falar que eu tenho sido muito impactado. Entender que o Evangelho significa as boas notícias. E que o Senhor tem boas notícias para nós. Ele quer estabelecer o reino dele sobre as nossas vidas. Então, olhar sobre a palavra do Evangelho, olhar sobre o Evangelho, de fato, é nos trazer a origem daquilo que o Senhor deseja aos nossos corações. E nós aprendemos que ao longo do tempo, muitas palavras vão se perdendo e perdendo também o seu significado. E um dos exemplos foi até sobre o livro ou a palavra Apocalipse. As pessoas logo pensam, é o fim do mundo, é o final dos tempos, é o fim. Mas na verdade a palavra Apocalipse fala de revelação. E da mesma forma é a palavra Evangelho. Quando essa palavra Evangelho era anunciada, ela significava sobre as boas notícias. E qual eram as boas notícias? Era a boa notícia que o Senhor viria para estabelecer o seu reino. Um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria. Como a palavra do Senhor mesmo fala, Ele é o príncipe da paz. Ele é o Senhor dos senhores. Amados, o livro de Isaías fala que Ele tomou sobre si o quê? As dores, as enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Mas por causa dEle nós somos sarados. Por causa do Senhor você é curado, você é sarado, você é transformado. Então olhar para o Evangelho e entender que o Evangelho significa as boas notícias, ou seja, de um reino que viria ser estabelecido na terra, um reino que não seria como um reino do mundo, mas sim um reino celestial. E Jesus ele veio em figura humana para exatamente estabelecer esse reino. Era uma promessa do Senhor. Era uma promessa do Senhor que esse reino viria. Só que as pessoas achavam que esse reino seria como os demais reinos, que seria grandioso, luxuoso, onde ele estaria lá com aquele cavalo, as carruagens, seus cavaleiros. E Jesus veio e ele nasceu em uma manjedoura. Ele veio e não andou em um cavalo branco, ele andou em um jumento. Ele estava mostrando algo completamente diferente com aquilo que as pessoas achavam que ia ser o reino dele. Porque o reino do Senhor que ele veio trazer foi um reino invertido, um reino de cabeça para baixo. É por isso que o próprio Jesus fala, aquele que quiser ser o primeiro, faça o quê? Sirva. Aquele que quiser ser o primeiro, faça o quê? Sirva. Então Jesus foi aquele que veio para servir. Jesus foi aquele que veio para ser um servo. E ele está dizendo assim, ó, aqui é a maneira que funciona o reino do céu. Eu não vim para ser servido, eu vim para ser vida. Eu vim para servir. Eu não vim para tirar a vida, eu vim para dar vida. Irmãos, quando nós entendemos isso, nós olhamos para o livro de Marcos, como nós estamos falando nessa ministração, ao longo dessas duas que passou. Está lá no livro de Marcos, capítulo 8, verso 35, fala assim, ó, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Aquele que perde é o que ganha. Ou seja, o Evangelho que o Senhor nos chama, o Evangelho das boas notícias é o quê? É um Evangelho para perder. Mas quando eu perco, aí é que eu ganho. Quando eu estou perdendo, aí é que eu ganho. Por quê, amados? Porque esse é o padrão do céu. Não está com o padrão desse mundo. Nesse mundo as pessoas tentam lutar para conquistar.
No padrão aqui do mundo, as pessoas tentam ralar para fazer o quê? Para conquistar. No céu é diferente. Você gasta a sua vida para Ele e você ganha uma morada celestial. Você ganha moradas eternas. Como o próprio Jesus fala lá em João 14, eu estou indo para junto do Pai, mas eu vou preparar a morada e eu vou mandar o Paracletos, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, mas Ele já está em você. Ele já está dentro de você. E eu gosto muito de entender sobre as boas notícias. Porque eu tenho uma boa notícia para falar para você hoje. E a boa notícia é que o reino do Senhor já está disponível para você. O reino dele já está disponível. Mas eu quero te ensinar algo que está lá no livro de Romanos, capítulo 14, verso 17. Isso aqui é Paulo falando. E eu gosto muito porque Paulo mesmo, ele diz assim, ó, eu mesmo me desgasto, eu mesmo vou fazer o que for preciso, a fim de me tornar o quê? Cooperador do Evangelho. Ou seja, eu vou me desgastar, eu vou fazer o que for preciso, a fim de me tornar uma pessoa que vai compartilhar as boas novas, a fim de ser aquela pessoa que vai propagar, que vai anunciar as boas novas em qualquer situação. E olha que Paulo fala aqui aos Romanos, lá no livro de Romanos 14, verso 17, fala assim, ó, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Repita isso, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o reino de Deus não tem a ver com comida, não tem a ver com bebida, não tem a ver com as coisas circunstanciais. O reino de Deus tem a ver com a justiça, com a paz e com a alegria que nós temos no Espírito Santo. Nele. É nele que nós temos a justiça, é nele que nós temos a paz, é nele que nós temos a alegria completa. Então Paulo está falando, fazendo essa comparação do reino de Deus e tratando questões. E uma das coisas que ele está tratando são essas três características. Que o reino de Deus, ele é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quantos precisam de justiça? Uau! Quantas pessoas precisam de justiça? É engraçado que quando a gente liga às vezes a TV, você diz assim, eu preciso de justiça, eu quero que seja feito justiça. Isso está errado. Ou então você olha e vê outras notícias e estão lá pessoas clamando por paz. Ou então você procura outras notícias e você vê pessoas que estão vivendo em níveis profundos de angústias, de ansiedade, de depressão. E elas precisam do quê? Da alegria. E o que a palavra está falando? Que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu quero te falar, isso já está disponível para nós. Isso já está disponível para você. Então, entendendo sobre a justiça, que nós precisamos saber é que o reino de Deus é marcado pela justiça divina. É a justiça que vem dele, não a nossa própria justiça. Irmãos, a nossa justiça é falha. A nossa própria justiça acaba sendo falha. A justiça dos homens é falha. Mas a justiça divina, a justiça que vem dele, é completamente diferente. A palavra do Senhor fala lá no livro de Mateus capítulo 6. Na verdade, capítulo 5, verso 6. Fala assim, ó, bem-aventurado o homem que tem sede e fome de justiça. Porque eles serão o quê? Fartos. Eles serão saciados. Eles não vão ter mais. Então, bem-aventurado é o homem que tem fome e sede de justiça, porque ele vai ser farto. Nós precisamos da justiça de quem? Do Senhor. E Ele já tem disponível. Não é uma justiça própria, é uma justiça dEle. Nós somos chamados para agir segundo Ele agiu. Jesus, Ele não veio trazer a justiça
para matar as pessoas. Ao contrário, quando Jesus estava na cruz, ele fala: Senhor, perdoa essas pessoas porque elas não sabem o que fazem. Mas eram as pessoas que tinham colocado ele na cruz. Jesus estava exercendo o quê? Uma misericórdia, dizendo: Senhor, perdoa-os. Eles não estão sabendo o que estão fazendo. Eles não sabem. O segundo ponto é a paz. E nós aprendemos isso de uma forma tão poderosa, porque a promessa do Evangelho é uma promessa da paz. Nós estamos falando isso nos nossos pequenos grupos, constantemente. A promessa do Evangelho é uma promessa da paz. Ou seja, nós entendemos que não é uma paz apenas circunstancial, mas é uma paz eterna, uma paz divina, uma paz que vem dele. Sabe por quê, amados? Porque ele é o nosso príncipe da paz. Ele é aquele que traz a paz. Ele é aquele que traz uma paz genuína, uma paz verdadeira, uma paz que transcende. Ou seja, você precisa da paz que vem dele, não é a paz que o mundo tem para oferecer. É uma paz que vem do Senhor para as nossas vidas. A paz que você tem. E essa paz é tão poderosa que você, além de receber, você também reconcilia outras pessoas com Ele. Porque a palavra do Senhor fala que Ele te deu, que Ele me deu o ministério do quê? Da reconciliação. A saber que nós estamos reconciliados com Ele, e nós também podemos reconciliar outros com Ele também. Então, além de você receber esse ministério da reconciliação, você também pode reconciliar pessoas com o Senhor. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: você sabia que você tem algo poderoso na sua mão? Você sabia que, fala isso bem forte, você sabia que você tem algo poderoso na sua mão? Você já tem o ministério de reconciliar pessoas com Deus. Você já tem esse ministério de conectar pessoas, de trazer aquelas pessoas para o reino do Filho do amor. Irmãos, olha como isso é forte. O Senhor quer trazer pessoas para o reino o quê? Do Filho do amor. É por isso que a palavra fala que Ele nos resgatou de um império das trevas, ou seja, de um lamaçal, e nos colocou, nos tirou, nos transportou para o reino do Filho do amor. Para o reino do Filho do amor dele. Agora, o próximo ponto que eu quero falar com você é a alegria no Espírito Santo. E isso aqui é tão forte, porque muitas vezes nós achamos que a alegria é só picos. Ou seja, aqueles momentos às vezes que você sorri e depois para, tal. Não. A alegria no Espírito Santo é uma alegria duradoura. Quantos aqui alguma vez já se pegaram rindo sozinhos? Várias vezes, né? Tipo assim, às vezes você viu algo na internet, alguém contou uma piada, você viu um momento engraçado, e aí você está lembrando, sozinho você começa a rir. É muito bom, é gostoso. É apenas um sorriso. É uma alegria de certa forma, mas essa alegria passa. Mas a alegria que você tem no Espírito Santo é uma alegria duradoura. É uma alegria que não vai passar. É uma alegria que vai durar, que vai permanecer. Olhe para essa pessoa mais uma vez e sorria para ela e diz: ha, 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 ha. Eu acho que você não foi convincente com essa pessoa. Olha mais uma vez e diz: ha, ha, ha. O Senhor quer trazer essa alegria profunda e duradoura sobre as nossas vidas, que independe de circunstâncias, que independe de qualquer situação, porque é uma alegria que vem através do Espírito Santo. A palavra do Senhor fala lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios 1:6, ele diz assim: ó, acaso vocês não sabem que vocês são o templo e morada do Espírito Santo? Ele habita em você. Ele já está aí dentro de você. Ou seja, você já tem toda a alegria que você precisa dentro de você.
Porque é isso que o Paracletos é para a nossa vida. Ele se adequa, ele se molda, ele se adapta exatamente naquilo que precisamos naquele momento. Mas muitas vezes as coisas podem parecer completamente diferentes. E eu quero ler com você um texto que está lá no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 11 a 13. Esse texto fala muito ao meu coração, porque são situações que Paulo está vivendo. E olha que ele fala: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. E olha que ele continua falando: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome. Eu tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E olha que coisa profunda agora, ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso. Tudo você pode o quê? Pode passar fome, pode passar necessidade, pode passar angústia. Tudo você pode, porque é o Senhor que fortalece você. Tudo eu posso, porque é o Senhor que me fortalece. Mas pode como? Pode passar a necessidade que vier, pode ser a turbulência que vier. O texto original fala: eu tudo suporto, porque é o Senhor que me fortalece. É o Senhor que está me sustentando. Então pode vir tribulação, pode vir tempestade, pode vir o que vier, pode tentar o desânimo bater na minha porta, não vai conseguir me abalar, porque eu estou suportando todas as coisas, porque é o Senhor que está me fortalecendo. Não é as coisas circunstanciais, não é o mundo, não é o que você tem ou deixa de ter, é uma alegria plena no Espírito Santo, nele. Olha o que a palavra do Senhor fala em Tessalonicenses capítulo 5, 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18. Paulo também está falando aqui aos Tessalônicas, e olha o que ele está falando: regozijai-vos sempre. É de vez em quando? Sempre. Regozijai-vos sempre, sempre, e orai sem cessar, e em tudo dai graça. Irmãos, é só de vez em quando que eu devo dar graça? Só quando as coisas estão bem na minha vida que eu devo dar graça? Só quando você está lá comendo do bom e do melhor que você deve dar graça? Não, em tudo. Sabe o que é que significa essa palavra tudo? No original, tudo. Tudo significa tudo. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, em tudo eu estou dando graça, porque o meu reino, o reino em quem eu pertenço, não é aqui. É um reino celestial, que me traz paz, que me traz alegria e que me traz uma justiça, que aonde eu estou estabelecido é nele. Então existe uma alegria no Evangelho, existe uma alegria nas boas novas. A alegria das boas novas é você saber: eu estou compartilhando do Evangelho do reino, eu estou anunciando o Evangelho do reino, eu estou falando. Irmãos, a alegria que você tem no Espírito Santo não é uma alegria que é de fora para dentro, é uma alegria que está dentro de você, que emanja para fora. É uma alegria que já está dentro de você, que você está fluindo para fora o tempo inteiro. Então essa alegria está saindo, está sendo derramada através da sua vida. Ela não é uma alegria que passa, é uma alegria que permanece. Então, olha o que a palavra continua falando no texto de Filipenses 4:4. Fala assim: ó, alegrai-vos sempre. Aonde, amados? No Senhor. Alegrai-vos sempre aonde? No Senhor. Alegrai-vos sempre aonde? No Senhor. Semana passada, pastor Gils falou do Lion. Mas eu sou vozão.
mas ele não está me trazendo alegria. É a triste realidade. Mas mesmo assim, eu sou alegre não por causa do time, mas por causa do Senhor. Eu sou alegre por causa do Senhor. Independente da situação, independente da circunstância, a minha alegria é por causa dele. E ele fala mais: outra vez eu digo, alegrai-vos. Irmãos, você sabia que o Senhor é a única coisa que não pode ser tirada da sua vida? Todas as outras coisas podem ser tiradas de você. Todas as coisas, tudo que você tem pode ser tirado. Mas o Senhor é a única coisa que não pode ser tirado de você. Não tem como alguém lá e arrancar o Senhor da sua vida. Não tem como alguém lá e arrancar o Espírito Santo de você. Não tem como alguém lá e dizer assim, ó, não, me dá de volta. O Senhor não é seu. Não. O banco pode pegar o seu carro, o banco pode pegar a sua casa. Você pode se endividar, ter que vender tudo. Você pode ficar sem nada, mas você jamais vai ficar sem o Senhor na sua vida. E olha, o que me toca muito é porque a palavra do Senhor fala que tinha um homem que perdeu tudo. Esse homem era Jó. A Bíblia fala que Jó tinha muitas propriedades, tinha muito recurso, tinha muitos filhos. Jó perdeu tudo exceto a mulher. Sabe por quê? Porque o Senhor sempre tem um compromisso nas famílias. Independente como esteja a sua família, o Senhor tem um compromisso em restaurar as famílias. E olha o que acontece. Jó perdeu tudo, perdeu os bens, perdeu tudo. Os amigos de Jó chegaram lá e olharam a situação que Jó estava passando e disseram assim: Jó, com certeza você deve ter cometido um pecado muito grande. Mas sabe o que Jó fez? Vamos ler comigo. Jó 1, do 20 ao 22, fala assim, ó. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra. E ele fez o quê? Adorou. Ele adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não colocou a culpa para Deus, dizendo: Deus, você tirou isso, ou então está faltando isso. Não. Tudo foi tirado. Mas Jó sabia no Deus em que ele cria, porque o Senhor não tinha sido tirado dele. Ele disse: eu não vou atribuir a Deus nenhum tipo de falta. Ao contrário, Jó, naquele momento mais difícil da vida dele, se colocou numa posição de buscar, de adorar. Sabe por quê, amados? Eu tenho aprendido que a alegria do Senhor é que nos dá força. É a alegria do Senhor que vai trazendo força. E uma força que não vai ser de fora, mas sim de dentro. De dentro. Eu quero falar com você então sobre o próximo ponto, que fala assim, ó, a alegria no Espírito Santo nos ajuda a dar graça. A alegria no Espírito Santo nos ajuda a vencer, nos ajuda a dar graça, nos ajuda a continuar. A palavra do Senhor fala lá no livro de Gálatas, capítulo 5, que o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, bondade, mansidão, fidelidade, longanimidade, benignidade, todas essas coisas. Não é isso que ele está falando? Mas ele diz que um dos frutos, na verdade, no fruto tem o quê? Alegria. Tem alegria. Ele tem paz, ele tem amor, ele tem alegria. A nossa alegria, quando está no Senhor, é uma alegria que vai nos surpreender, mesmo em situações mais diversas possíveis que você possa imaginar. E sabe como é que eu vejo isso? Paulo, como nós estamos falando muito sobre Paulo, a palavra do Senhor fala que ele estava pregando com um amigo chamado Silas.
E ele foi preso, foi açoitado. Paulo estava numa situação complicada. Mas a palavra do Senhor fala que Paulo não se entristeceu diante disso. Ao contrário. Vamos ver o que aconteceu. Em Atos capítulo 16, verso 25 a 26, fala assim, ó. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a quem, amados? A Deus. Mas eles estavam aonde? Dentro de uma prisão. Eles estavam dentro de uma prisão. E eles estavam fazendo o quê? Louvando e cantando a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. E olha o que acontece. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Fale assim, ó, de todos. Fale assim, de todos. Sabe o que isso te ensina e que me ensina também? Que quando você está conectado com o Senhor, independente da situação, e você está lá com o seu coração grato, de adorar, de buscar, as cadeias vão se romper, não somente as suas, mas tudo que está à sua volta. Porque você abençoa quem está à sua volta, porque você propaga o reino. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, você é diferente. O que é que você tem de diferente? E aí você abre a sua boca e diz, é porque o meu reino não é desse mundo. A minha alegria não é nesse mundo. A minha alegria é fazer a vontade do Senhor. Um dia os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, Jesus, come. Você está com fome? Nós saímos para comprar comida para ti, come. Jesus falou, uma comida eu tenho e ela consiste em fazer a vontade do meu Pai. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai, daquele que me enviou. Então, amados, eu quero falar com você. Essa alegria que é no Espírito Santo, ela já está disponível para todos nós. Talvez você está aqui, já até entregou a sua vida a Jesus e disse assim, pastor, não estou vivendo essa alegria. Pastor, tem acontecido algo dentro de mim que eu não estou vivendo ainda essa alegria. Eu quero te falar uma coisa. Talvez é porque você não deixou ainda o Senhor reinar sobre a sua vida. E você precisa abrir o seu coração e dizer, hoje é um dia que de fato eu quero que o Senhor venha fazer morada dentro de mim. Irmãos, é uma promessa. Eu estou te falando algo. Você tem que pegar isso e tomar posse. Porque às vezes as pessoas estão vivendo situações de angústia, vivendo situações de depressão, e estão dizendo assim, eu não consigo sair disso. Sabe por quê? Porque não entendeu que o seu reino não é aqui, o seu reino é o Senhor. E quem te ajuda a vencer toda e qualquer situação é o Espírito Santo. Olha o que Filipenses capítulo 4, verso 6 a 7 vai falar. Não andeis o quê? Ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de quê, amados? De coisa alguma. De nada. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de quem? A paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É a paz de Deus que excede todas as coisas. É Ele que está guardando o nosso coração. É Ele que está guardando a nossa mente no Senhor Jesus. Então eu não devo andar ansioso por nada, por coisa alguma. O que eu vou vestir, o que eu vou comer, o que eu vou deixar de fazer. Jesus, quando estava enviando os discípulos para ir pregar, Ele disse assim, olha, não se preocupe no que vocês vão comer ou vestir, porque o Senhor é aquele que veste a erva do campo. O Senhor é aquele que dá alimento a todos os passarinhos. Você não está vendo eles colherem, plantarem, não está vendo nada, mas o Senhor dá o sustento todo dia. Quanto mais é vocês que vão ser propagadores das boas novas, que vão anunciar o Evangelho. Então existe essa promessa sobre as nossas vidas,
que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Irmãos, a palavra do Senhor, nós até falamos lá no livro de Isaías que Ele levou sobre si as nossas dores. Então hoje é um dia que Ele quer levar sobre Ele as dores, as angústias, as necessidades, sofrimento, solidão. Ele levou sobre si. Ele fala que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. E por causa das pisaduras, ou seja, por causa das chagas dele, nós somos sarados. Nós somos sarados nele. Então hoje é o dia que Ele está dizendo assim, ó, eu já levei, só me entrega. Só entrega para eu poder levar de fato. E você possa entender que no Evangelho, quando nós estamos perdendo, aí é que nós estamos ganhando. Quando você está perdendo, aí é que você está ganhando. Quando você está lá naquela situação dizendo, Senhor, mas eu estou perdendo, o Senhor está dizendo assim, ó, você está ganhando. Continua, segue firme. A sua alegria não está nas coisas circunstanciais. A sua alegria está em mim. Eu estou renovando sobre você a alegria todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, em todo momento. Em todo momento. Alegria do Senhor. Porque o próprio Jesus foi aquele que disse assim, ó, ei, não há maior amor do que esse, de alguém dar a vida por outra pessoa. Então, Ele foi aquele que nos deu a vida. Ele foi aquele que nos amou, para que nós viéssemos ter uma paz e uma alegria plena nele.